É a palavra de Deus que tem que direcionar nós para o céu. E ela direciona. Ela mostra o caminho. É Ele. É Jesus. Caminho, verdade e vida. Agora, abrir o seu coração é só você, meu irmão. Se você abrir o seu coração, essa palavra entra, faz morada e muda totalmente a sua vida. Vamos para a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, Deus nos fala assim: levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. E igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra do bom samaritano, ela vem nos ensinar como nós devemos viver para nós sermos santos e irmos para o céu. Como diz a palavra aqui, possuir a vida eterna. Vemos aqui que o doutor da lei quer pôr à prova Jesus. Por quê? Porque não gostava de Jesus. Os fariseus, alguns fariseus e doutor da lei não gostavam. O doutor da lei é aquele que entendia da palavra de Deus, que era como um escriba, escrevia as coisas de Deus, ele entendia da palavra, e foi pôr à prova Jesus. E quando ele fala: que devo fazer para possuir a vida eterna? Ele já sabia, o doutor da lei, o que deveria de fazer. O grande problema é que esse doutor da lei aqui, ele não obedece à palavra. É um bom orador, um bom pregador, um bom cara para julgar os outros. Mas para viver a palavra de Deus, não vivia a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, quando fala que Jesus responde o que está escrito na lei. Por quê? Porque Jesus estava cutucando. Você sabe, doutor, você sabe da palavra, você sabe como ir para o céu, e por que me perguntas? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, intelecto, inteligência, e teu próximo como a ti mesmo.
O problema aqui está no próximo. Ele realizava todas as coisas para amar a Deus em oração, respeitava o sábado. Sim, tudo isso. As 613 leis do Antigo Testamento ele tentava fazer à risca. Mas algumas coisas, quando é moral, ele não realizava. Amar o próximo, não. Agora Jesus conta daí a parábola dele. Quem passa, veja bem, aquele homem era um judeu. Os ladrões vão e roubam, despojar, eles tiram tudo aquilo que aquele homem tem, os ladrões, e ainda diz a palavra que eles surram ele, eles batem nele e deixam lá quase morto aquele homem. E quem passa perto deste homem? Primeiro passa um sacerdote. Olha o exemplo. O sacerdote passou, viu o homem ali quase morto e não o ajudou. Não ajudou. Quem é o sacerdote daquela época? Sacerdote é aqueles que cuidavam do templo, aqueles que sacrificavam os cordeiros para apagar o pecado do povo de Deus. Esse é o sacerdote. Mas quando é para ajudar o próximo, não. Ele passa adiante. E depois passa um levita. Quem são os levitas do Antigo Testamento? Das 12 tribos, os levitas não pegaram nenhuma terra para cuidar. Não, por quê? Porque eles eram religiosos, eles cuidavam as coisas de Deus, os levitas. Olha só, aquele povo cuidava das coisas de Deus. Os outros, os irmãos, tudo, tinham terras ali. Benjamim, né? Judá, todos eles, Manassés, esses tinham terra. Os levitas não, porque eles ficaram para cuidar das coisas de Deus. E ele passa, vê aquele homem que foi espancado, que tiraram todos os seus pertences e passa adiante. Também diz a palavra, também passou adiante. Então quem que passou ali e não ajudou? Os religiosos. Os religiosos não ajudaram. Aqueles que se diziam homem de Deus não ajudaram. Aí quem vai passar ali depois? Um samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos têm o misticismo eles estavam, os samaritanos, que eram um povo de Deus, por causa de guerras e territórios naquela época, eles se misturaram com outras nações, e por se misturar já não são um povo com sangue puro. Os judeus sim. Então eles não gostavam. Vocês se misturaram com aqueles pagãos, então nós não gostamos e odiamos vocês. Passavam até longe dos samaritanos para não ser não ser uma pessoa que precisa se purificar depois, para não ficar impuro. Então passavam longe dos samaritanos. Agora, quem ajudou ali? O samaritano passa, olha para aquele homem caído, um judeu, não é um samaritano, é um judeu. Vai ajudar o judeu que está quase morto, coloca em cima e leva na sua montaria e leva para onde? Uma hospedaria. Ele dedicou o seu tempo, ele tirou o seu tempo precioso para ajudar naquilo, nas necessidades que ele precisava. Todo o seu tempo dedicado ao irmão. E chegando na hospedaria, ele diz a palavra aqui que ele fica um dia. E depois desse dia ele paga toda a despesa, ele está machucado ainda lá, e dá 2 denários para o dono da hospedaria. O que é 2 denários? 1 denário é um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Ele paga 2 denários. Então aquela pessoa podia ficar 2 dias lá. Ainda mais 2 dias para já ficar melhor. E ainda ele fala, se ele gastar mais, depois quando eu voltar, eu pago do meu. Então veja bem, aqui nos coloca a nós nem ter ganância também. Ele não era ganancioso, o samaritano não era ganancioso, ele estava tirando do bolso dele para ajudar o irmão. Essa palavra aqui nos ensina que nós não podemos
olhar para o irmão, se ele é daquele lugar, se ele é daquela outro, se ele é dessa cor, daquela cor. Não, são irmãos. Nós, seres humanos, somos irmãos, somos filhos de Deus. Não é pela cor que nós temos que julgar a pessoa. Não é porque ele é de tal lugar que nós temos que julgar. Nós precisamos ser como o samaritano, ajudar os nossos irmãos, aqueles que necessitam. Ele foi um hospitaleiro com aquele que odiava ele. Os judeus odiavam o samaritano foi lá e ajudou. E aqueles que deveriam de ajudar não ajudaram. Por isso que nós não podemos cair na religiosidade. Eu sou um homem que rezo muito, que faço jejum. No momento de ajudar um irmão que está passando fome, eu viro as costas. Não, que tipo de obra que nós estamos construindo? Nenhuma. A oração não mudou eu e não mudou você. Que tipo de cristão que nós somos? Nós precisamos ser como o samaritano. E diz a palavra aqui, aquele que usou de misericórdia para com ele. O que é? Aquele que teve misericórdia, compaixão, sentiu o que o outro está sentindo. Isso é compaixão. Sentir o que o outro está sentindo. Se está com frio, ajude. Se está com fome, dê. E isso é o caminho da vida eterna. Quando diz aqui que devo fazer para possuir a vida eterna, é isso. Eles amavam a Deus sobre todas as coisas, mas quando pegavam o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, não, daí não, né? Porque daí exige força nossa. Agora, se aparecer que nós rezamos, se aparecer, aí não, né, meu irmão? Aí nós caímos no orgulho e na soberba, o mesmo pecado de Lúcifer. Aí nós seremos derrotados pelo amor. O amor vence nós. Então, meu irmão, nós precisamos buscar a Jesus, orarmos, jejuarmos e ter um coração caridoso, que tenha compaixão, que tenha amor, e não somente quando o irmão está lá passando frio e com fome. Quando você vai falar de Deus, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, maninho? Porque naquele momento também a gente tem que sentir compaixão do que o irmão está passando. Às vezes está passando na doença, e a gente não sabe cuidar nas palavras que tem que falar. É por isso que a gente tem que viver em oração. Quando a gente vive em oração pedindo o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos incitar a falar palavras certas. As palavras certas para aquela pessoa certa. Vai pregar, se não reza, não vai. Vai conduzir uma música, se não reza, não vai. Por quê? Porque o Espírito Santo vai buscar o que em nós? Se não tem oração, não tem intimidade, não se conhece. Nós temos que conhecer a Deus, ser amigo de Deus, para levar a palavra de Deus e ter um coração de compaixão, de amor. Eu amo todo esse povo. Mesmo que às vezes a gente sabe de alguns pecados, faça bem feita a tua pregação, faça bem feito quando se for falar de Deus. Sempre bem feito. E assim nós vamos construir sim um mundo melhor, cheio da graça de Deus e do amor de Deus.